Olá, pessoas! Esse é o nosso segundo vídeo de atividade comentada, tá certo? A gente vai falar nesse vídeo sobre a atividade 2 da quarentena, dedicada aos alunos dos segundos anos A, B, C, D da Escola Estadual Professora Adélia Brasil Feijó. Então aqui é a professora Emilu, professora de História de vocês. Essa atividade 2 da quarentena continuava tendo como mesmo conteúdo de referência da atividade 1, capítulo 8, o Antigo Regime e o Iluminismo. Então a gente continua falando desse período aí da Idade Moderna, as características do Antigo Regime, todas as críticas que foram feitas a ele, elaboradas aí pelos pensadores iluministas. Eu pedi que, assim como na atividade 1, vocês criassem um cabeçalho para essa atividade, registrando as respostas no caderno de vocês, e que nesse cabeçalho vocês identificassem a atividade 2 da quarentena. Lembrando que essa nomenclatura, atividade 1, atividade 2, ela vai ajudar a gente quando do nosso retorno às aulas presenciais, mas ela também tem como objetivo auxiliar vocês na organização desses estudos domiciliares. A atividade 2, apesar de ter o mesmo conteúdo, apesar de eu pedir para vocês registrarem as respostas de vocês no caderno, ela tem uma tática diferente, uma estratégia diferente para discutir o capítulo 8. Agora a gente vai trabalhar com questões objetivas, tá bom? Então, na correção, eu vou buscar comentar com vocês os itens, a temática das questões, tá certo? Para que a gente exercite também não só o conteúdo, mas essa técnica de responder questões objetivas. Primeira questão. Leia o texto a seguir com atenção. A maioria dos filósofos do iluminismo tinha uma crença inabalável na razão humana. Isto era algo tão evidente que muitos chamam o período do iluminismo francês simplesmente de racionalismo. Os filósofos iluministas diziam que somente quando a razão e o conhecimento se fizessem difundido entre todos é que a humanidade faria grandes progressos. Era apenas uma questão de tempo para que desaparecessem a irracionalidade e a ignorância e surgisse uma humanidade iluminada e esclarecida. Olha, gente, como os iluministas eram fofos, como os iluministas eram otimistas em relação à humanidade, nem imaginavam duas guerras mundiais, nem imaginavam a destruição que a gente está fazendo da natureza, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem acumulado hoje, em pleno século XXI. Olha o estado de coisas em que a gente veio parar. Mas, enfim, de acordo com o texto, o meio encontrado pelos iluministas para colocar em prática o objetivo destacado no trecho em negrito era... Gente, o trecho em negrito era essa ideia de que era apenas uma questão de tempo para que desaparecesse a irracionalidade e a ignorância e surgisse uma humanidade iluminada e esclarecida. Ou seja, para que surgisse essa humanidade iluminada e esclarecida, o que era que os iluministas diziam que a gente tinha que garantir? Uma educação gratuita e laica para todos. Então, ou seja, em pleno século XXI, a gente não conseguiu ainda atingir nem esse objetivo para a gente conseguir sonhar com a humanidade iluminada e esclarecida, tá certo? Então, item correto da primeira questão é o item C. Segunda questão. Considerando-se como política adotada pelos déspotas esclarecidos, exceto. Quem estudou o capítulo 8 viu que existe esse grupo de reis que ficaram conhecidos como déspotas, que é a mesma coisa que reis, né? Déspotas esclarecidos, reis esclarecidos. E quem foi essa galerinha? Foi aquela galera que muito espertamente, né, pegou aí algumas ideias do iluminismo, colocou essas ideias em prática com o objetivo de fazer o quê? Com o objetivo de tentar diminuir as críticas aos seus próprios governos, tá? Por exemplo, o fim da tortura foi adotado por alguns desses déspotas esclarecidos? Sim, era muito comum naquela época, né? Torturar os presos até que eles assumissem, olha aí que mecanismo bacana, até que eles assumissem os crimes. Então, essas torturas foram abolidas nas prisões desses monarcas esclarecidos. Educação laica e gratuita também foi uma política adotada por esses déspotas esclarecidos. Lógico que ainda não era aquela educação laica e gratuita para todos, né? Lógico que vão existir pouquíssimas escolas, pouquíssimas universidades, somente um número muito pequeno de pessoas vai ser atendido, mas mesmo assim é uma política que essa galera vai começar a colocar em prática. Tolerância religiosa também vai ser uma política adotada pelos déspotas. Eles vão manter ainda religiões oficiais, mas eles vão liberar o culto de outras religiões dentro do seu território.
igualdade jurídica, igualdade perante a lei. Também alguns déspotas vão lançar essa ideia de que os cidadãos, não ele, tá? Mas os cidadãos são iguais perante a lei. Agora era difícil porque nem todo cidadão tinha acesso a essas leis, conhecia essas leis ou conseguia garantir algum tipo de defesa para si ou dar início a alguma disputa jurídica com um nobre, por exemplo, tá certo? Mas no papel, assim como hoje também, né, infelizmente, em muitos casos, a galera passou a ser igual perante a lei. Agora o item E, aí sim, o item E é o nosso item da questão. O poder do rei submetido ao poder do parlamento, ou seja, submetido ao poder legislativo. Nunca, tá, pessoal? Nenhum déspota esclarecido vai abrir mão do seu poder absolutista. Esses déspotas, eles vão pegar uma ou outra ideiazinha ali dos iluministas, mas a ideia de dividir o seu poder com outros membros da sociedade, não, isso não. Ter o seu poder controlado por outras estruturas políticas, não, isso não. Na verdade, o que esses déspotas queriam era, ao colocar em prática essas outras questões que não afetavam diretamente o seu comando absoluto sobre o território, foi uma tentativa de manter esse poder absolutista, né? Então eles vão atuar, inclusive usando dessas medidas em benefício para favorecer a sua própria imagem como um rei bacaninha, moderno, legal e por aí vai, tá bom? Terceira questão. Sobre o chamado despotismo esclarecido, é correto afirmar que foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias? Não, gente. A gente vai ter raríssimos episódios históricos que vão ser comuns a todo mundo, a todos os países, em todos os lugares, tá bom? Nem a pandemia atinge todo mundo igual, né? Nem a pandemia que está no mundo inteiro é tratada igual ou prejudica igual a todo mundo. Então, a gente vai ter alguns exemplos, sim, de monarquistas esclarecidos, de déspotas esclarecidos, mas não vai ser todo rei que vai entrar nessa onda aí, não. B. Foram os déspotas esclarecidos os responsáveis pela sustentação e difusão das ideias iluministas? De jeito nenhum, tá? Até porque essa galera muitas vezes distorcia aquelas ideias iluministas em benefício próprio. Então, quem vai divulgar as ideias iluministas vão ser os próprios iluministas, como, por exemplo, a criação da enciclopédia, né, com seus panfletos, com a utilização da imprensa, e eles vão ter, em alguns casos, aí, o apoio da burguesia, que vai ser esse grupo social que também vai bater de frente com essa questão do poder absolutista dos monarcas europeus, tá? Item C. Foi uma tentativa bem intencionada? Bom, bem intencionada só se foi em benefício próprio, né? Embora fracassada das monarquias europeias. No, tá? Essa tentativa dos déspotas não foi assim um fracasso, afinal o objetivo de manter os próprios privilégios deu certo e o objetivo deles não era reformar estruturalmente os seus estados, mas reformar alguns pontos aí da sua política, porque se fosse uma reforma estrutural mesmo, a própria questão do absolutismo monárquico teria sido pautada por esses reis e isso não passou na cabeça deles nem de longe, muito menos na prática. Item D. Foram os burgueses europeus que convenceram os reis a adotarem um programa de modernização proposto pelos filósofos iluministas. Os filósofos iluministas, pessoal, eles não vão propor um programa de modernização aos reis. Os iluministas vão propor o fim das monarquias, né? A reestruturação dessas monarquias absolutistas. E os burgueses não vão ser os caras que vão convencer os reis. Muitos desses reis, inclusive, vão colocar em prática ideias iluministas de filósofos, de pensadores iluministas que eram seus amigos, né? Então, eram próximos a eles. Então, essa influência aí da burguesia ainda não se faz tão presente na figura do rei, tá? Então, fica pra gente aí na terceira questão o item E. Foi uma tentativa mais ou menos bem sucedida, porque, em certa forma, esses déspotas conseguiram, durante muito tempo, amenizar as críticas feitas aos seus governos, de algumas monarquias reformarem, sem alterar, né, as estruturas vigentes. O objetivo não era alterar, era só reformar, dar uma melhoradinha aqui e acolá, tá bom? Então, terceira questão, item E.
Quarta questão, a gente tem 2 artigos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, né? Logo depois ali da Revolução Francesa. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais, ou seja, as diferenças sociais, só podem se fundamentar-se na utilidade comum. Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Os artigos acima citados significam, respectivamente, liberdade. O primeiro, artigo 1, os homens nascem livres e iguais em direitos. A gente está falando de liberdade, de igualdade, liberdade jurídica. Então, a gente fica aí entre o item C e o item D. Mas o 11º deixa bem claro que a liberdade que se defende aqui é a liberdade de expressão. Então, o item correto da quarta questão é o item D. O artigo 1 é o artigo que vai defender a igualdade jurídica e o artigo 11º vai falar sobre a liberdade de expressão. Quinta questão. O que é o terceiro estado? Tudo. O que foi ele até a presente ordem política? Nada. Que solicitar? Tornar-se alguma coisa. Assim, o que é o terceiro estado? Tudo. Mas um tudo livre e florescente? De que serviria participar dos estados gerais se o interesse contrário ao seu aí predominasse? Assim é bem certo que ele não pode vir votar nos estados gerais se não tiver ao menos uma influência igual ao dos privilegiados. Então, esse texto, pessoal, de um abade, né, o abade Sieyès, que vai ser, o abade é um representante da igreja, ele vai aí em defesa do terceiro estado, lembrando que no antigo regime a gente tinha a sociedade dividida em 3 classes, em 3 estamentos, né? O primeiro estado formado aí pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado formado pelos burgueses, camponeses, trabalhadores, autônomos, os trabalhadores servis, dos agricultores, todo o restante estava ali no terceiro estado, tá? Esse texto ele vai ser divulgado na época da votação sobre a questão do aumento dos impostos. E aí a gente vai ter nessa votação, nessa assembleia convocada pelo rei, cada estado tinha direito a um voto. Mas aí o voto, ou seja, o voto do terceiro estado, ele sempre saía perdendo, porque primeiro e segundo estado tinham interesses políticos, econômicos ali muito próximos. Então, geralmente votavam em bloco. E o terceiro estado mesmo, como o texto diz, né, mesmo sendo tudo, não conseguia na prática alcançar nenhuma influência. O manifesto do abade Sieyès sinaliza: para os interesses do clero, não, né? Se está falando em terceiro estado, o clero está lá no primeiro estado. B, para os interesses da nobreza, também não. Se está falando em terceiro estado, está conclamando o terceiro estado, falar em nobreza é falar de segundo estado. C, para os interesses da burguesia que tinha o poder econômico e pretendia alcançar o poder político, aí até pode ser, afinal a burguesia se enquadra aí no terceiro estado. D, para os interesses da nobreza, que era discriminada na sociedade estamental, fora, tá? Nobreza a gente está falando de segundo estado. Para os interesses do rei, piorou relacionar o rei ao terceiro estado. Então, qual é o item correto aí pra gente? É o item C. O manifesto sinaliza para os interesses da burguesia que tinha o poder econômico e pretendia alcançar o poder político. Então, se sentia tudo, mas politicamente não se sentia nada. Na verdade, não era nada, né? Sexta questão. Sobre o iluminismo, é correto afirmar que, item A, defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista fora. O iluminismo vai ser exatamente contrário a esse Estado absolutista e não defender a sua soberania. B, propunha a criação de monopólios. Falso. O iluminismo vai criticar esses monopólios criados pelo Estado absolutista. Lembram o que é monopólios? Aquela ideia de que só um grupo de pessoas ou até mesmo somente o próprio rei poderia lidar com determinada atividade econômica, por exemplo, e lucrar com ela. C, criticava o mercantilismo, massa. Criticava a limitação do direito à propriedade privada,
Também. O absolutismo também era criticado pelo iluminismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Perfeito. Aqui a gente tem um resumo das principais críticas do pensamento iluminista, tá certo? Item D. A crítica acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as desigualdades sociais e garantir as liberdades individuais. Também é falso. O entesouramento é exatamente isso. Somente o rei acumular as riquezas produzidas pela nação ou exploradas pela nação. Item E. Consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais, proporcionada pela influência da Igreja Católica. Olha aí, vamos lembrar que igualdade e liberdade, influenciada pela Igreja Católica naquela época, não era uma defesa nem do iluminismo e nem mesmo da Igreja Católica. A Igreja Católica muitas vezes vai defender a ideia da não liberdade de pensamento, da não liberdade da prática religiosa. Então, o item correto nessa questão é o item C. O iluminismo criticava o mercantilismo, a limitação ao direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos, tá bom? Sexta questão. O século XVIII europeu foi marcado pela crise do antigo regime e pelo advento do iluminismo, o movimento intelectual e político favorável ao uso da razão como forma de se alcançar a liberdade, a felicidade e o bem-estar social. Analise as assertivas abaixo. 1. Enquanto movimento intelectual, o iluminismo pretendia divulgar o conhecimento até então produzido pela humanidade. Foi por isso que se produziu entre 1751 e 1780 uma enciclopédia composta de 35 volumes. A ideia dos enciclopedistas era travar uma batalha permanente contra a ignorância e a favor da educação popular. Esse item está corretíssimo. A base ideológica do antigo regime, assim chamado por se inspirar na elaboração aristotélica, era a crítica ao poder absolutista e a defesa da soberania popular. Filosoficamente, se filiava à elaboração de enciclopedistas como Voltaire, D'Alembert e Montesquieu. Gente, de jeito nenhum a base ideológica do antigo regime vai ser o iluminismo. Na verdade, a crise dessa base ideológica do antigo regime é que vai ser o iluminismo. Então, esse item está incorreto. 3. As sociedades europeias do antigo regime eram estamentais. Muito bem, 1, 2, 3 estamentos. E o poder político e econômico estava nas mãos da nobreza e da igreja. Primeiro estado e segundo estado. Mas a educação ficava a cargo dos enciclopedistas, que fundaram universidades para lecionar aos filhos da elite um tipo de conhecimento laico, científico e comprometido com a reestruturação social. Incorreto, gente. As universidades que existiam muitas vezes estavam ligadas à Igreja Católica. Os enciclopedistas não vão ter esse objetivo de formar universidades. Eles vão produzir a enciclopédia para tentar divulgar o conhecimento, mas eles não vão ter poder aí para formar escolas e universidades. 4. Enquanto movimento político, o iluminismo criticava as sociedades estamentais, muito bem, baseadas no antigo regime. Os homens da ilustração, como eram chamados os iluministas, questionavam a influência política e cultural da igreja, dos privilégios da nobreza, a servidão no campo e a censura às chamadas ideias perigosas. Mais um item que está aí, perfeitinho, correto. Então, qual é a alternativa correta? As assertivas 1 e 4 estão corretas, enquanto 2 e 3 estão incorretas. Item correto da sétima questão é o item A. Oitava questão. A correta interpretação da charge abaixo está na opção, eu coloquei a chargezinha aqui do lado, a gente vê nessa charge representado como se fossem os 3 estamentos da sociedade do antigo regime. O camponês ali sustentando os outros 2 estados, representados aí por um membro do clero e por um membro da nobreza, tá bom? E tem o homem envergado ao peso dos outros 2 representa o camponês sacrificado pelo pagamento dos impostos que sustentava a nobreza e o clero. Perfeito. Esse é o item correto, tá? É o item A. Agora vamos entender por que os outros itens estão errados. A charge não quis fazer uma crítica ao grupo dos não privilegiados, que aceitava passivamente a sua exploração
por parte da nobreza. Lógico que não, né? O camponês está aí submetido, mas não por passividade, mas pelo uso da violência, pelo uso das armas, pelas prisões, né? C. A charge reflete apenas as funções de cada segmento. Gente, nenhuma charge vai ter o objetivo de só refletir alguma coisa. É originar essa produção artística como crítica, né? E não só um espelho da realidade, mas uma crítica a essa realidade representada ali. D. A charge representa a hierarquia natural. Vamos lembrar que isso não é natural, tá? Essa estrutura vai ser socialmente construída, humanamente elaborada e violentamente imposta. Então, nada de naturalizar essas desigualdades. Item E. A justiça social está presente na charge, na medida em que parte do princípio de que cada indivíduo exerce um dever determinado por Deus aos homens. Então, nada de justiça social. A charge, ela exatamente critica essa ideia e não acha isso justo, socialmente falando. Nona questão. Leia o texto e depois marque a opção correta de acordo com a sua interpretação. Entre os séculos XV e XVII, a nobreza da França criou e difundiu regras de etiqueta com o objetivo de construir laços de respeito e hierarquia entre os nobres, distinguindo-os dos demais grupos sociais. As regras de etiqueta estabeleciam formas adequadas de falar, comer, cumprimentar e se vestir. Na corte do rei Luís XIV, por exemplo, cada nobre era cumprimentado de acordo com a sua posição social. Para saudar um príncipe, o rei retirava completamente seu chapéu. Para saudar o marquês, ele levantava parcialmente o chapéu. Gente, esse texto sobre as etiquetas é muito engraçado quando a gente para pensar como que até hoje, né, essa ideia do se portar, se comportar, se vestir, sentar à mesa, essas regras de etiquetas são criadas e inventadas para diferenciar as pessoas socialmente a partir do seu conhecimento ou não dessas regrinhas sociais basicamente inúteis, né, mas que vão criar esse status, né, entre os nobres, entre os ricos. Item A. O texto nos dá uma ideia de organização e ordem dos grupos de acordo com os valores e tradições de cada segmento da sociedade francesa, né? Esse seria o item correto, mas vamos ver por que os outros itens estão errados. As informações do texto reforçam a sociedade de privilégios no antigo regime. Bom, elas não reforçam a ideia de privilégio, né? Porque um príncipe é cumprimentado quando o rei tira o chapéu completamente, que isso vai dar um privilégio a ele. No geral, ser nobre já te colocava dentro de um conjunto de privilégios. Então, não vai ser essa diferença entre os nobres que vai estabelecer quem tem mais benefícios entre eles. Ser nobre já era ter benefícios. O texto não nos possibilita nenhuma visão crítica. Falso, né? Mas a gente consegue sim ter uma visão crítica dessas tolices inventadas aí pela nobreza para se distinguir uns dos outros, já que em termos de privilégio não dava para diferenciar nenhum deles. D. O texto traz as transformações pelas quais passava a sociedade estamental e que irão resultar na sociedade de classes do capitalismo. O texto não fala sobre essas transformações, né? Fala aí sobre um processo de criação dessas regras de etiqueta, mas que isso não tem nenhuma relação com a sociedade de classes do capitalismo. O texto é um elogio às boas maneiras e costumes cujas origens remontam à França revolucionária. Também não é um elogio, né? O cara vai contextualizar o surgimento dessas regras de etiqueta, mas não para dizer que isso é bom, é bacana, e muito menos que está ligado à França revolucionária, porque a França revolucionária é exatamente a França que vai criticar toda essa paramentada, toda essa politicagem que existia entre a nobreza, tá bom? 10ª questão. Na afirmação o Estado sou eu, temos um princípio. O Estado sou eu, ou seja, mostrando que todas as vontades do Estado saem da figura do rei. Isso representa o absolutismo monárquico, ou seja, as vontades, as diretrizes, as decisões tomadas pelo Estado são tomadas por mim, por uma só pessoa, e essa pessoa é o rei. 11ª. Leia um trecho do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, Funções do Estado.
Todo homem, desde que não viole a justiça, deve ser livre para que seus produtos possam competir com quaisquer outros. Nesse sistema de liberdade econômica, o Estado só tem 3 obrigações: proteger a sociedade contra a violência ou a invasão de outros países, proteger a sociedade da injustiça e da opressão internas, manter e construir obras que sejam de interesse geral, mas que não interessem aos particulares. Lembrando que esse trechinho a gente já discutiu ele na atividade 1, nas questões que a gente falou sobre o Adam Smith. Então, o Adam está dizendo qual é a função do Estado. É essa, e não determinar quem vai produzir determinado produto, como que eles vão competir. De acordo com o pensador iluminista Adam Smith do século XVIII e a sua ideia colocada em prática no mundo atual, o Estado tem como obrigações: policiamento das ruas, presença das forças armadas, construção de escolas e hospitais públicos, presença exclusiva de empresas estatais na economia, assistência jurídica gratuita ao cidadão de poucos recursos por meio do defensor público. Então, ou seja, a galera pega os fundamentos do pensamento do Adam Smith e traz eles para hoje, ou seja, baseado nesse pensamento, o Estado ter adquirido a função de policiar as ruas, de preservar as forças armadas, de garantir assistência jurídica, tudo isso é defendido, sim, hoje, baseado nas ideias do Adam Smith, menos, exceto o item D, presença exclusiva de empresas estatais na economia. O Adam Smith, em nenhum momento ele vai dizer que não deveria existir nenhuma empresa estatal. Poderia até existir, principalmente se ela tivesse interesse geral, né? Fosse em benefício do interesse geral, mas que fossem exclusivamente empresas estatais, aí não, tá certo? Qualquer outro indivíduo poderia sim possuir as suas empresas e colocá-las em competitividade. 12ª e última questão. A enciclopédia, proposta por homens iluministas como Diderot e D'Alembert, foi criticada no contexto francês do final do século XVIII, porque nesse momento o absolutismo e a razão significavam o quê? Ou seja, por que a enciclopédia, que era um livro que divulgava as ideias científicas, as pesquisas, falava sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre artes, por que esse livro de 35 volumes incrível sobre o conhecimento produzido pela humanidade até então, por que esse livro vai ser proibido nesse momento? Ele vai ser proibido porque o absolutismo e a razão nesse momento, eles significavam modos de viver compatíveis? De jeito nenhum. Os reis absolutistas olhavam para esse pensamento racional e viam eles como inimigo, e não como algo compatível, como algo que desse para encaixar dentro dos seus governos. B. Maneiras de governar muito distintas, pois os enciclopedistas eram homens de letras que iniciavam carreira política nas fileiras dos liberais exaltados e o monarca absolutista era do Partido Conservador francês. Gente, não dá para a gente falar em partido dentro de um regime, dentro de um período em que vai vigorar os regimes absolutistas. Não é por isso que a enciclopédia vai ser combatida porque era produzida por um partido diferente do partido do rei. Esse termo não se encaixa nesse processo. C. Absolutismo e razão eram formas incompatíveis de fazer política, pois o povo francês era governado por um velho monarca autoritário que se mantinha no poder devido à ignorância do povo. Já livros como a enciclopédia seriam a base da nova sociedade revolucionária e anarquista proposta por Diderot. Gente, as ideias anarquistas elas vão surgir bem mais na frente. Então não dá para a gente dizer que o Diderot, o D'Alembert, o que qualquer pensador iluminista é um anarquista. Essas ideias são incompatíveis historicamente falando, tá? Não dá para a gente usar esse termo quando a gente está falando de iluministas. D. Formas de governo inconciliáveis. Até aí tudo bem, pois o absolutismo era autoritário e ultrapassado. Já os enciclopedistas, como Diderot e D'Alembert, desejavam a derrubada do rei pelos revolucionários comunistas. Gente, mais um termo anacrônico, mais um termo incompatível com a estrutura, com o período histórico que a gente está estudando. Não dá para a gente falar de comunistas nem de anarquistas nesse momento. Isso aí vai ser um pensamento que vai se desenvolver bem mais na frente, já dentro da sociedade capitalista, tá certo? Então aqui a gente não pode usar esses termos quando a gente está falando de antigo regime e de iluminismo. Item E. Maneiras de fazer política muito diversas. Para os racionalistas, a política absolutista deveria ser reestruturada
ou revolucionada, ou seja, radicalmente transformada, pois os novos saberes deveriam vir das experiências e das novas ciências, e não de Deus, né, como propunham os teóricos do absolutismo divino, e nem de seus emissários, tá bom? Então, o item correto da 12ª é porque pensar em absolutismo e pensar em governo racional é pensar em formas de governar incompatíveis, tá certo? Uma se baseia no direito divino, se baseia no contrato social, e a outra, proposta pelos iluministas, se baseia nas experiências das novas ciências, dos novos saberes adquiridos, e é isso que os enciclopedistas tentavam divulgar. Pessoal, fiquem em casa. É hora da gente focar em novas atitudes, tá certo? E eu achei essa imagem muito bacana para a gente repensar um pouco esse período que a gente está vivendo, tá? Vamos tentar abandonar aí essa atitude mais pessimista e vamos tentar se engajar e colocar em prática atitudes focadas nessa necessidade de momento de desafio, de autoconhecimento, mas também que só nós somos capazes de, com essas novas atitudes, criarmos um novo mundo onde as nossas vidas estejam preservadas, onde a gente possa ter confiança no futuro, e isso só depende da gente, das nossas atitudes, do que a gente vai colocar em prática e do que a gente vai exigir dos outros, dos nossos governantes, que eles façam, que eles coloquem em prática também para que a vida seja preservada. Então, fique em casa, bons estudos e até o próximo vídeo.